Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre uma série de mensagens chamadas Uma Nova Etapa. E essa nova etapa, ela começa em Mateus capítulo 28. Poderíamos seguir também Marcos capítulo 16, Atos dos Apóstolos capítulo 1, onde nós vamos observar a grande comissão, o grande ide que o nosso Senhor Jesus trouxe para nós, para a nossa consciência, para a nossa caminhada. Vamos ler o texto, ler a palavra de Deus, orar e depois vamos trazer a introdução. Diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos em Marcos também, Marcos capítulo 16. Versículo 15 em diante. Quero lembrar que capítulo 28 de Mateus é o último capítulo de Mateus. A gente leu as últimas palavras de Jesus antes de ser assunto ao céu. Marcos 16 também, que diz o seguinte, versículo 15 em diante, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Vamos, por favor, agora no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, depois de João, e vamos ler, então, o versículo 6, 7 e 8, que diz o seguinte: Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, e que nós possamos, ó Deus, entender, compreender, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo, ó Deus, que temos para aperfeiçoar na nossa forma de culto e adoração a Ti. E que nós possamos, ó Deus, viver de acordo com a Tua santa palavra. Essa é a nossa oração essa manhã. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quando eu chamo essa série de mensagens de uma nova etapa, é porque quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos que Deus se manifesta e se apresenta a este mundo de várias formas, em várias etapas da sua criação. Quando olhamos para Gênesis capítulo 1, e Deus resolve criar um homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, percebemos que Deus está literalmente divulgando, propagando, espalhando pelo mundo alguém que transmita a sua imagem, a sua semelhança. Em Israel, quando Deus decide tirar o povo de Deus da opressão do Egito, Ele fala categoricamente que Ele vai tirar aquele povo com mão poderosa do Egito. E que esse povo, de alguma forma, vai mostrar ao mundo quem esse Deus é, que não existe Deus como Ele. Então Ele vai se apresentando, se manifestando ao mundo, mostrando como Ele é poderoso e como não existe outro Deus como o Deus de Israel. Quando Ele chega em Deuteronômio e manda o povo obedecer, ponto por ponto, vírgula por vírgula, Ele manda obedecer para que todas as nações saibam que este Deus, o Deus deste povo, é um Deus que abençoa, que protege, que levanta esta nação. E então agora nós chegamos em Jesus, que muitos acreditavam ser o grande vingador do povo de Deus, aquele que iria subjugar os seus inimigos, o Messias ou o Cristo.
Por isso que lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que os discípulos questionam Jesus: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar, reconstruir o povo de Israel, que o Senhor vai se fazer presente a ponto de todo mundo chegar a essa mesma conclusão, que este povo tem um Deus que é soberano e Senhor sobre todos? E a resposta de Jesus a esta pergunta é: não vos compete saber tempos nem datas que o Pai, pela sua própria autoridade, estabeleceu. Mas tem um porém: essa compreensão de vocês, essa expectativa que vocês têm, de que Deus vai se revelar, se mostrar dessa forma, mais uma vez, ela não vai ser bem desse jeito. Mas ela vai se apresentar, e vai se apresentar de uma forma extraordinária. Vocês serão empoderados pelo Espírito de Deus, e vocês irão anunciar isso ao mundo. Vocês irão transmitir isso ao mundo. Então nós caímos nessa nova etapa, nessa nova forma que Deus escolheu por sua própria autoridade, em transmitir a este mundo caído e pecador, que jaz nas trevas, a realidade de um Deus que nós estamos aprendendo todo domingo à noite, que caminha com o seu povo. Então, essa nova etapa, essa nova forma de Deus se apresentar, ela desconstrói um montão de coisa que nós precisamos olhar com muita atenção, com muito carinho, para que nós não venhamos a tentar reconstruir, como os discípulos de Jesus, como os judeus fizeram em algum tempo, tentando reconstruir uma forma de transmitir esse Deus que já não é mais a forma escolhida desse Deus. Para isso eu quero ressaltar, irmãos, o que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 28. Para que nós possamos trazer à memória que esse processo, essa nova forma de transmitir ao mundo quem esse Deus é, não seja substituída por nenhum processo do passado. E a primeira coisa que Jesus fala para os discípulos, agora ressurreto, pronto a ir para os céus, ele vai dizer o que está no versículo 18. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. E por que isso é importante para entendermos como nós serviremos a esse Deus, em transmitir a glória desse Deus, o reino desse Deus, a implantar este reino? Porque quando Jesus afirma que toda a autoridade lhe foi dada, isso significa que não tem nada, nenhum poder, nenhuma autoridade, não existe nenhuma força, seja da natureza ou seja dos céus, que é capaz, que é possível de frear ou de impedi-lo de fazer aquilo que ele vai fazer. E isso precisa ser algo muito claro em nossas mentes e corações. O seu Cristo, o meu Cristo, ele é Senhor de tudo e todos. Toda a autoridade, todo o poder lhe foi entregue. E não tem nada, absolutamente nada, que possa lhe resistir à sua vontade. Por que isso é tão importante? Saber que Deus é Deus e que Jesus afirma isso. Porque os desafios que esses homens e essas mulheres vão enfrentar, eles precisariam ter essa consciência no coração deles. E nós também precisamos. Vejam, esses homens iletrados, como diz Atos 2, eles iriam enfrentar os seus maiores medos. Eles iriam enfrentar os seus maiores desafios. Eles iriam enfrentar a sua incapacidade de coordenar e agir sobre uma igreja volumosa, poderosa, forte. Então eles não estavam com pequenos desafios pela frente, pelo contrário, eles tinham desafios muito maiores do que eles poderiam enfrentar. Então eles precisavam ter consciência, convicção de quem era aqueles que estava comissionando eles, enviando eles. Quem é este que te enviou e me enviou a uma missão muito mais complexa do que as suas capacidades podem reagir e vencer? Eu não sei quanto a você,
Mas o que nos é proposto no Evangelho é muito mais do que eu conseguiria fazer. Amar a minha esposa como Cristo amou a igreja é muito mais do que eu consigo, Tiago Bahia consegue fazer. Ser fiel até a morte é muito mais do que muitos de nós conseguiríamos fazer. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, é muito mais do que muitos de nós conseguiríamos fazer. Enfrentar os nossos medos, desafios e vergonhas é muito mais do que nós poderíamos fazer. E é interessante observar que Jesus começa o seu discurso afirmando sobre a sua autoridade, porque nós percebemos que o que Jesus está fazendo com os discípulos não foi nada menos do que ele fez na história com todos os grandes homens de Deus. Olha Josué, por exemplo. Josué, aquele que andou com Moisés, Moisés morre, Deus olha para ele e fala assim: Josué, meu servo Moisés está morto. Agora importa que você vá à frente desse povo, que você introduza o povo a Israel, a terra prometida. E antes de Josué falar qualquer coisa, Deus começa a falar assim: olha, mas não temas. Por que você não deve temer, Josué? Porque eu serei contigo. Não te mandei eu ser forte, ser corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Percebe que ele está enviando o seu povo a um novo desafio, com uma outra característica, mas seguindo o mesmo princípio. Toda a autoridade me foi dada, e eu estou com vocês. Não existe nada no céu e na terra que possa sobrepor a minha vontade, e eu estou com vocês. E aí a gente começa a entender um dos grandes princípios dessa nova etapa, desse novo processo, é que esse Deus todo-poderoso, esse Deus que toda autoridade foi dada a Ele, Ele caminha e está com você para enfrentar todos e quaisquer desafios que temos pela frente. Quando a nossa consciência não é trabalhada para saber quem é esse Deus que anda com a gente, qualquer desafio é muito grande. Pensa comigo, Davi. Davi vai entregar um bocado de queijo para os seus irmãos, para o general, e trazer alimentos para os seus irmãos. E ele chega, e ele vê os heróis dele apavorados. Ele vê o povo de Deus orgulhoso, aterrorizado, trêmulo, silenciados por um gigante. E ao ouvir as blasfêmias do gigante, ele fala assim: mas por que ninguém levantou ainda e matou esse homem? E os irmãos de Davi ficam em crise com ele. O que você está fazendo aqui, rapaz? Volta lá para casa, vai cuidar de ovelha. E Davi resolve enfrentar o gigante. E fala aquela frase tão ilustre, quando Golias vem para cima dele, dizendo que vai matá-lo, que vai destruí-lo, que o seu corpo ficará estendido. Ele fala: você vem contra mim com espadas, com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Todos nós sabemos como acaba essa história. Quão é importante sabermos quem nos envia para podermos enfrentar os desafios do nosso dia a dia. Quão importante, quão valioso é ter a consciência de que absolutamente nada e nem ninguém consegue frustrar um dos planos desse Senhor.
consegue resistir a um decreto desse Deus. É a mesma crise que os apóstolos têm em Mateus 8, quando Jesus está deitado, dormindo no barco, e as tempestades estão violentando o barco. Jesus levanta, aquieta, acalma a tempestade, e a pergunta que surge é: quem é este que até os ventos e os mares lhes obedecem? Quando nós olhamos para o que Jesus está afirmando e o que Jesus está mandando fazer e o que Ele está prometendo fazer, nós percebemos que nós, como igreja, como povo de Deus, não temos outra escolha a não ser caminhar com a consciência, a convicção de quem Jesus é de fato. E o que Ele pode de fato. E o que Ele faz de fato. A segunda coisa que me chama a atenção é a ordem que Ele dá. Para essa nova etapa e para esses homens é muito complexo. Ide. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Por que isso é complexo para um judeu? É muito complexo. Porque o judeu, desde pequenininho, ele é ensinado que Israel é o lugar que se deve adorar, sim ou não? Lembra da crise da mulher samaritana, em João capítulo 4? Senhor, os judeus dizem que é em Jerusalém. Nós, os samaritanos, dizemos que é no monte. Qual é a resposta de Jesus? Vai chegar um tempo que nem em Jerusalém, nem nos montes, vocês vão adorar. Vai chegar um tempo em que o costume natural das coisas serão rompidos. Quando os discípulos olhavam para o templo e falavam: nossa, olha que grandes pedras temos, Jesus virou para eles e falou assim: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Por isso, quando os discípulos perguntam para Jesus: é agora que o Senhor vai restaurar o templo? É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus intercepta essa pergunta e fala assim: não vos compete saber, vocês ainda estão muito presos, muito limitados a essa forma de reino. Vocês ainda acreditam que as orações feitas nesse lugar, segundo Salomão, serão ouvidas. Vocês ainda estão caminhando com um princípio de regras e processos que vocês têm que seguir, que vocês têm que viver, para que então as coisas aconteçam. E não vai ser nesse processo, não vai ser desse jeito. A própria ordem, o próprio direcionamento de Jesus é: vocês vão pelo mundo. Vocês não vão atrair o mundo. Vocês vão por ele. Talvez das grandes complexidades que temos hoje como igreja é lembrar a igreja que nós somos a igreja fora da igreja. Ficou difícil de entender? Que o ide de Jesus não é vinde a Jesus. Como se Jesus estivesse nas nossas quatro paredes. Mas é ir a Jesus, é ir a eles e levar Jesus. É levar a igreja às pessoas. E não é trazer as pessoas à igreja. O judeu, 3 vezes por ano, ia a Jerusalém. Por quê? Para suas festas, para cultuar a Deus no templo, para fazer as suas orações. Na nossa EBD foi lembrado, Daniel fazia as suas orações voltado, direcionado para o templo de Deus. E isso tudo Jesus vai desconstruindo quando Ele vai cumprindo todas as leis e promessas que foram feitas. Então agora a nova etapa não é: gente, vamos trazer pessoas para dentro da igreja. Vamos trazer as pessoas para ouvir a palavra de Deus na igreja. Vamos trazer as pessoas para ensiná-las o que elas têm que aprender, o que elas têm que entender. Não é esse o processo que Jesus está ensinando.
processo que Jesus está ensinando é: vocês estão sendo enviados, comissionados, direcionados a um público específico, aqueles que não conhecem a esse rei, a esse homem que tem toda a autoridade. E com esta consciência, vocês vão anunciando e ensinando o quê? Ensinando a obedecerem todas as ordenanças todas as palavras que eu tenho ensinado. Então isso precisa ser novo para nós também. Isso precisa ser algo muito claro, muito nítido para você e para mim. Por quê? Porque senão vamos substituir a ideia de que eu sou um enviado de Deus, um comissionado de Deus, em todo lugar onde eu piso, para eu sou um enviado, um comissionado, atrair, trazer as pessoas para dentro de um lugar para que elas ouçam a palavra de Deus. Não, você é a palavra de Deus que ela vai ouvir. Você é a palavra de Deus que ela vai ver. Alguém que anuncia e transmite aquilo que eles ouviram, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que Jesus tem falado com você? Ele tem falado com você, certo? O que ele tem te ensinado? O que ele tem confrontado você no seu dia a dia? Seus erros, seus pecados? Porque vejam, criaram uma ilusão de que Deus vai falar com você no domingo, 10:30 da manhã, ou no domingo, 7 horas da noite, ou na quarta-feira. É um desperdício daquilo que Ele está propondo para você e para mim. Ele nos convida a algo diferente. Há uma nova forma de olhar para a vida, de olhar para a religião. Mas muitas vezes, esse espírito judeu nos impossibilita de ver o que ele está fazendo aqui. Nós nos apegamos, nos aprisionamos a princípios que Paulo luta ferozmente contra. Na carta aos Gálatas, por exemplo. Olha o que Paulo diz à igreja da Galácia. Irmãos, o que eu vos apresentei, eu não recebi de homem nenhum, e nem de anjo, mas o próprio Senhor Jesus me transmitiu. Isso que Ele me transmitiu, eu estou anunciando a vocês. Qual era a crise da igreja da Galácia? Eles queriam voltar aos ritos judaicos. Eles queriam obedecer às leis de Moisés. Eles queriam ser circuncidados. Eles queriam voltar a um sistema que tinha sido literalmente cumprido por Jesus. E oferecido um outro processo. Uma outra forma de se viver, uma outra forma de você identificar Deus na sua caminhada. Então Paulo volta a Jerusalém para deixar claro com a igreja que nós estamos sendo convidados a um novo estilo de vida, a uma nova forma de viver, aonde não existe mais centralização, aonde não existe mais um local santo, e nem existe um homem de Deus para falar, ou um grupo específico de pessoas nascidas de uma mesma tribo para cantar e cuidar da igreja. Não. Ele nos fez reino e sacerdotes, uma nação eleita, para transmitir, para cultuar a Deus
em todos os lugares que estivermos, seja dentro de casa, com a minha esposa e meus filhos, seja dentro do meu trabalho, seja numa academia, seja numa carona que eu dou, seja em qualquer ambiente que eu esteja inserido, seja num pequeno grupo. Nós somos enviados por alguém que tem toda a autoridade a proclamar este Deus, a anunciar este reino, a salvação em Jesus, em todos os ambientes e lugares que estivermos. Não mais em um dia específico, como o sábado, não mais num local específico, no templo, não mais com um rito específico. O livro todo de Levíticos nos traz isso. Então, quando nós olhamos para essa comissão que Jesus está criando aqui, e a forma como ele vai enviando, percebemos que é algo muito novo. E é algo que é colocado, acrescentado, e é feito também uma promessa sobre isso. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, você não está sozinho. O nosso Deus não é aquele que, não só que delega, mas delarga as coisas. Ó, vai lá e faz, hein? Não. É o que ele diz lá em João capítulo 14, né? Eu não vos deixarei órfãos, mas eu vou enviar o Consolador, ele vai estar com vocês. Quando nós entendermos o que está nos sendo proposto, talvez faça muito mais sentido as palavras de Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes, quando nós olhamos para a caminhada cristã do nosso tempo, as palavras de Jesus ficam um pouco estranhas, complexas, porque parece que criamos tantos mecanismos que o processo que deveria ser natural em Deus, de desamarrar, nós vamos amarrando e vamos criando processos que vão dificultando Deus falar com a gente. E é interessante porque isso muitas vezes surge naturalmente, não precisa alguém ensinar você a fazer isso. Eu vivi um processo muito parecido. Quando vivi a conversão, eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a criar processos para mim mesmo, me sentir mais próximo de Deus. E aí, o que vai acontecendo com isso? Nós vamos nos tornando legalistas. Quem me conheceu naquela época, com 17 anos, não gostava muito de andar perto de mim. Porque minha vida era um grande livro de regras, e a sua vida também era um grande livro de regras. O que você podia e o que você não podia estar fazendo. Insuportável. Estranho, né? Alguém que acabou de ter uma experiência com Deus, se tornar alguém insuportável de caminhar perto de você. E aí o processo com esse Deus vai acontecendo. E aí nós vamos percebendo que a nossa natureza normalmente nos leva àquilo que os judeus tanto queriam, os discípulos tanto queriam. Só uma nova religião, onde eles poderiam ser os certos da história. É nesse tempo, Senhor, que o Senhor vai restaurar o nosso reino. É agora que eu vou sentar à sua direita e o outro à sua esquerda. Então, Jesus, é agora que esses romanos serão destruídos, ou os petistas, ou os bolsonaristas. É agora, Senhor, que a minha igreja vai prosperar, ficar grande. É agora, Senhor, que todos os meus problemas vão acabar. É agora, Senhor, que a minha cura vai chegar.
Percebe como nós criamos mecanismos para que, de alguma forma, esse Senhor, que tem toda a autoridade e poder nos céus e na terra, se torne simplesmente mais um fantoche nos nossos porquês e vontades? Aonde a palavra de Deus se torna um instrumento para você e para mim fazer o que bem entendermos dela. Não. Não é isso que ele está nos dizendo. Ele está dizendo que toda a autoridade foi dada a ele. Todo o poder é dele. E que nós temos uma ordem direta: façam discípulos. Nós temos uma ordem direta: os batize. Nós temos uma outra ordem direta: ensine tudo o que vocês já foram ensinados. E nós temos uma promessa desse Deus que ninguém pode se opor a ele: eu estarei com vocês. Quando nós olharmos para esses 3 versículos, começarmos a destrinchar e entender o que de fato ele está me convidando e te convidando, talvez as resistências deste mundo serão esmigalhadas pelo amor desse Deus por ele. Talvez as pessoas que estão resistentes a um Deus que os ama e quer caminhar com esse povo, e muitas vezes as resistências desse povo são consequências dos nossos erros, dos nossos delírios espirituais. Talvez nós possamos gastar todas as nossas energias em apresentar um Jesus para que outros sigam, e não trazer pessoas para um mesmo sistema que talvez não esteja atendendo às demandas de Deus. Quando nós entendermos que o ID não é opcional, deixa eu explicar uma coisa muito importante. Quando ele fala que ele tem toda a autoridade e o poder no céu e na terra, ele não está dando muita opção para você em não ir. Porque veja, ele manda as ondas e o vento e elas obedecem. Ele bota limite nos mares e os mares obedecem. Ele dá ordem a Satanás em Jó e Satanás obedece. Fala: você não vai matar, você vai destruir, mas você não vai tocar nele. E ele vai seguir na risca. Tudo obedece a esse ser. Seria perto de uma loucura nós, que somos feitos um pouco menor do que os anjos, em autoridade e poder, não lhes obedecer. Então ele vira para esses homens, que agora já não têm dúvidas de quem esse Jesus é, porque viram ele morto, viram ele ressurreto, e agora estão vendo ele dando uma ordem: ide. Então nós percebemos que essa nova etapa da salvação de Deus implica em nós, povo de Deus, reagirmos a essa ordem. Temos que ir. Agora, ir para onde, irmãos? Ir para onde? Quando você vai em Atos 8, você vê um personagem que ele aparece poucas vezes no livro de Atos. O nome dele é Filipe. E é interessante que em Atos 7, Estevão morre. Ele é apedrejado, ele morre. E Atos 8 diz que começa uma grande perseguição à igreja. E essa igreja que Jesus mandou ir, é agora obrigada a ir. Porque, não sei se vocês perceberam, eles ficaram. Deus virou para eles e falou assim: ide por todo mundo. Vai para Israel, vai para Jerusalém, vai até os confins da terra. O que eles fizeram? Ficaram. Eles estavam em Jerusalém. A igreja cresceu, a igreja prosperou. E aí Deus deu um jeitinho para eles entenderem a mensagem melhor. É para ir. Então explode uma perseguição em Israel e o povo sai pregando o evangelho.
E esse Filipe é muito interessante. Ele não sabia bem para onde ir, mas ele tinha algo que enriquece qualquer processo. Ele tinha relacionamento com Deus. Então Deus falava para ele, vai a tal lugar. E Filipe foi. Ganhou uma pessoa para Jesus, fez um discípulo. Depois Deus manda ele para outro lugar, e ele foi. Ele foi para Samaria. E ele faz dezenas e centenas de discípulos. A ponto desse mesmo Filipe ser conhecido como Felipe o Evangelista. Sobrenome que todo cristão deveria ter. Fernando, o Evangelista. Cristina, o Evangelista. Andrés, o Evangelista. Ah, Evangelista, né? Ou não. Porque esse é o chamado de todo cristão nesta nova era, nesse novo processo. Você e eu somos chamados para transmitir, expor, proclamar a palavra desse Deus. E isso é tão forte que se torna a prioridade desses irmãos. Se você for comigo, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 17, vamos ver rapidinho, 19. 18, desculpa. Versículo 24 vai trazer um texto muito importante para nós, que vai dizer o seguinte, ó, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provendo por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Gente, isso aqui é um dos textos que eu acho mais lindo no texto de Atos. Sabe por quê? Porque duas pessoas que conheceram Paulo na sua segunda viagem missionária, acolheram Paulo em sua casa, foram tão impactados por essa nova realidade de vida, que um belo dia Priscila estava ouvindo alguém falar na sinagoga e falou assim, esse menino está entendendo. E aí ela para o que ela está fazendo, chama o marido dela, e eles aperfeiçoam a mensagem que está sendo anunciada por Apolo. Pouco tempo depois, eles enviam Apolo a continuar pregando o Evangelho. Você percebe que não existe um programa, ninguém pegou Priscila e doutrinou Priscila a fazer isso, mas com a sua compreensão, com a sua clareza de que ela está aqui a serviço desse Deus, desse reino. Qualquer oportunidade que lhe seja dada, ela vai usar. Ela não vai perder as oportunidades que estão sendo apresentadas a ela. Ela em Éfeso, ela em Corinto, ela onde esteja, ela está ali a serviço desse Deus. Não a serviço de uma igreja, de uma religião, a serviço de um Deus que está com ela todos os dias. Mas parece que o coração dessa mulher, desse homem, está atento ao que Deus está fazendo, a quem está se aproximando, ao que Deus quer dele, para ele. E é uma das grandes questões do nosso tempo.
Quando olhamos para o ID, quando olhamos para a ordenança que nos foi dada, parece que a nossa atenção não está mais para aquilo. Principalmente nesse ano, em 2018, eu percebi que a nossa atenção ficou turva. A gente gastou muita energia naquilo que talvez Deus não nos convidou a gastar energia. E eu não estou falando só de política, eu posso estar falando de trabalho, de emprego, de sobrevivência, estou falando de dinheiro, estou falando de política. Estou falando de que a comissão que recebeu toda a autoridade que foi dada, não foi ide e sejam muito prósperos, para que o mundo veja como eu sou abençoador do meu povo. Não foi esse processo. Ide e não peguem Covid, para que o mundo veja que eu cuido e protejo meu povo, não morre de Covid. Não foi ide e façam grandes templos e mostrem a grandeza de Deus pelas pedras e tijolos. Não. E muito menos, não foi ide e bota goela abaixo o político que, eu ia falar que honra o meu nome, mas é difícil a gente trabalhar essa linha, mas o político que defende as coisas que eu acredito, e aí o povo verá quem é o Deus do povo de Deus, quem é o grande eu sou. Não, irmãos, não. Ide e façam discípulos. Ide. Eu sou um cara corajoso, mas nem tanto. Tem um pastor, um outro pastor, filho de um pastor amigo nosso, que pregando alguma coisa parecida com isso, ele trouxe um balde de farinha de trigo. E num momento parecido com esse, ele pega e joga o trigo em cima dele. E ele sai encostando nas pessoas, todo sujo de trigo. E o que vai acontecendo é, as pessoas vão ficando sujas de trigo também. E aí ele fala o seguinte, que os discípulos de Jesus têm esse poder de tocar as pessoas e as pessoas ficarem marcadas por esse Deus. Como eu sou menos corajoso, não estou a fim de me sujar de trigo, fica essa ideia na cabeça de vocês aí. Mas o que eu estou querendo dizer é, o cristão que tem isso claro em sua mente, ele está literalmente contaminando, tocando, manchando o mundo com esse Deus. Ele está aí fazendo discípulos. Ele não está aqui para ser rico. Então ele não pode ser rico, mas ele não está aqui para ser rico. Ele pode ser uma pessoa influente, mas ele não está aqui para ser uma pessoa influente. Ele está neste mundo para fazer discípulos. Você está nesse mundo para fazer discípulos. Mas para fazer discípulos, o nosso relacionamento com Deus precisa estar tão claro e evidente que nós podemos entender o que transmitir, o que falar, o que ensinar. Porque eu ouso dizer que se nós fôssemos fazer uma enquete aqui e perguntar o que Jesus ordenou, nós iríamos ficar espantados com as respostas. E isso só acontece porque, de fato, estamos desatentos àquilo que Ele tem falado na sua palavra. Desatentos àquilo que Ele tem ensinado e reensinado, e falado de novo, e falado de novo. E aí acabamos ensinando coisas que não é exatamente o que Ele está dizendo. Por último, eu quero ressaltar a ideia da promessa que Ele fez.
e o valor dessa promessa. Irmãos, nós vivemos num século onde a tecnologia tem expandido de uma forma incalculável. Com um toque, você consegue falar com uma pessoa em qualquer lugar do mundo. E isso é extraordinário. Em poucas horas de avião, você consegue chegar em qualquer lugar do mundo. E isso diminuiu as nossas distâncias. Mas, mesmo estando com a tecnologia diminuindo a distância entre nós, parece que a nossa distância real está aumentando. Então, depois da pandemia, nossos índices de suicídio, de depressão, de síndrome do pânico explodiram. Explodiram. Os nossos jovens, que segundo João são a força, que segundo a nossa caminhada, são aqueles que sonham, são aqueles que têm o mundo inteiro pela frente, estão deprimidos, aprisionados nas suas próprias tristezas. E, inquestionavelmente, nós estamos mais distantes uns dos outros, pelas nossas próprias ideologias, religiões, escolhas, achismos. E é interessante como esse Deus que tem toda a autoridade e poder, ele fala que ele vai estar com a gente todos os dias. Parece uma inversão daquilo que nós temos vivido no nosso dia a dia. Que apesar das nossas muitas lutas, muitas questões, Jesus ele faz questão de dizer que nós não estaremos só. E isso precisa ser ressaltado dentro da igreja do século XXI. Você não está só. Por mais que você se sinta só, por mais que você não consiga se abrir e expor o que você está vivendo, por mais que você não consiga ver um resultado positivo no final da carreira, da luta, da batalha, nós precisamos ressaltar que essa convicção de não estar só foi aquilo que levou grandes homens do passado a enfrentar com certo tipo de heroísmo as suas batalhas. Olha Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, 4, dizendo que na sua primeira defesa do Evangelho ninguém esteve com ele, mas o Senhor Jesus o assistiu. Percebam, o maior líder da história Cristo do Evangelho, no final de sua vida, foi preso injustamente, e quando ele foi julgado, nenhuma pessoa, nenhum dos seus estava com ele. Mas qual era a convicção que ele tinha? O Senhor estava comigo. Quando nós não entendemos essa promessa de Jesus, nós muitas vezes não conseguimos lidar ou com a solidão, ou com as lutas que estamos enfrentando. A promessa dele é que ele está com você. A promessa dele pode ser, sem forçar nenhum pouco o texto, são as mesmas palavras que ele disse para Josué em meio ao desafio que ele ia enfrentar. Ser forte, ser corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E quando isso não faz sentido para você, é talvez porque os dois primeiros pontos não estão claros. O primeiro ponto, ele pode tudo, ele tem toda a autoridade, todo o domínio, todo o poder. O segundo ponto é, obedeça. Faça o que ele está mandando. E ele vai estar com você. Ele vai caminhar com você. Ele vai enviar o Consolador. Ele vai enxugar suas lágrimas. Ele vai te receber. E ele vai responder ao seu clamor. Ele vai ver o seu sofrimento. Ele vai descer para socorrer o seu povo.
Ele vai abrir portas que ninguém pode fechar, ele vai fechar portas que ninguém pode abrir. Ele vai estar contigo. E eu precisava falar isso, precisava trazer essa mensagem para a gente começar a entender a série de mensagens da noite. Que quando nós falamos em andar com Deus, falamos de um processo tão novo que a mente humana não poderia criar. O que nós estamos lendo e transmitindo, irmãos, a palavra de Deus, ela contradiz todo o princípio cultural do seu tempo. Então, vejam, o que lemos em Mateus 28 contradiz toda a ideia dos judeus sobre religião. Como que judeus escreveram aquilo, se aquilo é contrário a tudo o que eles acreditam? Se você for um pouquinho antes, um outro problema enorme. Quem foram as primeiras pessoas a ver Jesus? As mulheres. O testemunho das mulheres não eram válidos. Então não faz sentido olharmos para um princípio criado por homens que não consideram o voto da mulher, a voz da mulher, e mulheres ouvirem. E mulheres virarem para os homens e falarem assim, olha, ele ressuscitou. E o que o texto continua dizendo? Que eles não acreditam. Você foi em Marcos 16, Jesus chega, fala isso que fala e repreende eles, porque eles não acreditaram. Então deixa eu falar uma coisa muito importante para você. O convite desse novo processo é um convite estabelecido pelo próprio Deus. De você ser um evangelista, um missionário, aonde você estiver. Em qual situação Deus te colocar. Seja correndo atrás de uma carruagem e explicando Isaías, como Filipe, seja como Daniel, enfrentando a cova dos leões, porque se recusa a não se relacionar com esse Deus. Mas em todas as esferas e proporções que você tem e eu tenho, nós precisamos nos conscientizar. Eu estou aqui como um mensageiro, como um discípulo, como um propagador, como um anunciador do Evangelho. E isso tem que fazer você e eu repensar tudo que estamos fazendo. Quantos Apolos passaram em nossas vidas e nós não fomos usados por Deus para aperfeiçoá-lo? Ah, não, pastor, nenhum Apolo. Veja bem, porque você deve ter filhos, né? E todos os filhos são os Apolos que Deus faz passar em nossas vidas para que nós possamos lapidá-los, aperfeiçoá-los. Para quê? Para enviá-los. Esse é o processo do Evangelho. Se torna discípulo, se batiza, aprende e envia. Se torna discípulo, batiza, ensina e envia. Não existe acúmulo nessa nova etapa de Deus. A gente está sempre enviando. A gente está sempre doando, entregando, ofertando. A gente está sempre obedecendo e seguindo os passos do nosso Senhor. Amém? Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, muito obrigado porque podemos, Deus, ler a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque podemos pregar a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque podemos tentar entender e conhecer um pouquinho mais daquilo que nos está sendo apresentado. Pai, continua falando com a gente através dos dízimos, das ofertas. Continua, Senhor, agindo, tratando, curando as nossas mazelas, os nossos limites, as nossas fraquezas.
Pai Santo, perdoa os nossos pecados, perdoa o nosso acúmulo, perdoa, Senhor, a nossa insistência em não ir, em não pregar, em não transmitir. Nos ajuda cada dia mais a entender a Tua vontade, a ouvir a Tua voz. Nos ajuda cada dia mais a viver focado naquilo que o Senhor tem nos direcionado. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos, porque Teu é o reino, o poder e glória para sempre. Amém e amém.